Pergunta é do internauta Creuza Jeremias Batista, para o candidato Edgar Cruz. Candidato Edgar Cruz. As listas de espera por vagas nas creches públicas são grandes. Como resolver o problema? Candidato Edgar Cruz, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Obrigado, Creuza. Com certeza você pode estar enfrentando esse problema, que são muitos. São mais de 10 mil mães que querem colocar seus filhos em creches e não tem vagas em nossa cidade. No último debate na região do Jacira e Santa Júlia, eles me mostraram um número de 4.720 nomes anotados de mães que querem colocar seus filhos em creche e não tem vagas. Aquela região só tem uma única creche, que é uma parceria da Igreja Católica com a prefeitura, que atende 50 crianças. Nós temos no nosso plano de governo uma proposta de fazer parcerias. Não tem como resolver o problema de imediato de 10 mil vagas sem fazermos parcerias. As parcerias com igrejas, meu Padre Alberto, as igrejas que puderem acolher crianças, montarem creches católicas, evangélicas, ONGs, nós pagaremos por criança. Hoje a prefeitura gasta R$500 por criança por mês. Com R$200 eu consigo colocar uma criança em uma creche particular. Além de economizar dinheiro, eu consigo resolver rapidamente esse problema. Existe uma desproporção muito grande. Como que nós podemos ter uma região com 65 mil habitantes, com apenas uma creche? Eu não sei o que os políticos fizeram nos últimos 30 anos, conforme falaram aqui, mas creches, pelo menos obedecer à proporcionalidade. Eles também são itapecericanos, eles são nossos irmãos, eles também têm os mesmos direitos. Os 40% dos impostos também saem do bolso deles. E por que lá não tem creche? Obrigado, candidato Edgar Cruz. Vamos para a próxima rodada de perguntas. Candidatos, a pergunta agora é para todos os candidatos. Conforme o sorteio, o primeiro a responder vai ser o candidato Chuvisco. Internauta Luciano pergunta: existe no plano de governo dos senhores candidatos algum projeto de adequação e controle de crescimento das fábricas de blocos localizadas no bairro da Lagoa? Candidato Chuvisco, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Luciano, hoje, na realidade, as fábricas, até mesmo pela lei que regulamenta, nossa lei de 12.233, que é a lei dos mananciais, que faz a regulamentação do uso e ocupação do solo, ela hoje, ela limita-se realmente às que já estão em ficar. Não se pode mais agregar outras empresas na mesma situação. Mas há sim um controle nosso e com certeza absoluta vai ficar no que está, mas não vamos prejudicar aquelas empresas que hoje são as fábricas de blocos, que estão ali localizadas na Lagoa, no bairro da Lagoa. Nós, inclusive, eu vou até falar a respeito da pergunta do Alicindo, Zé Maria, e complementando a questão da área industrial, a BR-116, desde 2006, o eixo da BR-116 do lado direito e do lado esquerdo, nós temos várias empresas que estão se instalando às margens da BR, justamente porque da flexibilização da lei 12.233, e é justamente aquele regulamento do uso e ocupação do solo. Nós temos ali a Canívia, que é concorrente da Giroflex, nós temos Toalheiro Brasil, nós temos a MRV, que são todas empresas que estão se instalando no município de Itapecerica da Serra, e ali se tornou um eixo industrial, como próximo da Berg também, com outras empresas que estão se instalando ali em Itapecerica da Serra. Mas propriamente dito, quanto ao controle do crescimento, hoje a própria lei já controla, e nós vamos manter esse controle, mas não vamos penalizar as que já existem. Esse é o nosso compromisso com Itapecerica da Serra. Obrigado, candidato Chuvisco. O próximo candidato a responder, candidato Claudinei, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Ô Luciano, basicamente o que o colega Chuvisco acabou de apresentar é uma realidade. Apesar de que eu, particularmente, não vejo nenhum mal, não vejo nenhum impedimento, inclusive ambiental,
com relação às fábricas de blocos já instaladas. Até porque o ruído ele é mínimo, ele não afeta a população no seu entorno, ele não causa poluição ambiental, porque o cimento, o material fino agregado, ele é imediatamente molhado e dentro das bitoneiras não causa nenhum impacto ambiental. O resíduo sólido é muito pequeno, normalmente ele é reutilizado no próprio terreno da fábrica. Logicamente, o crescimento desordenado, aonde iria avançar para áreas de manancial, para dentro de lagoas, para dentro de alguns córregos e riachos, isso aí é contraproducente e não é permitido realmente avançar. As que já estão instaladas, trazendo emprego para a nossa população, inclusive um emprego para a população que não tem qualificação profissional, porque não há escolas profissionalizantes em nosso município, isso é muito bem-vindo. Eu não conheço nada que afete o meio ambiente, nada que afete a população local com as fábricas de blocos já instaladas. Com relação a novos crescimento, eu também sou contrário, desde que fique limitado ao que está. Se for avançar para dentro de áreas verdes, para derrubar mato, para entrar dentro da área de manancial, aí sim, aí eu sou contra. Agora, com relação a levar essas fábricas de blocos provavelmente para o eixo da BR, se isso for conveniente para os proprietários já instalados, legalizados e dando emprego para a cidade, eu acho que seria muito bem-vindo. Até porque seria mais fácil o escoamento, evitando muitas vezes o trânsito pelo centro da cidade, que já está totalmente congestionado. Muito obrigado, Luciano. Obrigado ao candidato Claudinei. O próximo candidato a responder, o candidato Zé Maria. Candidato Zé Maria, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Olha, Luciano, essa pergunta me fez aqui voltar ao túnel do tempo. Eu, como disse anteriormente, cresci e moro ainda no Jardim Jacira. Trabalhei em fábrica de bloco dos 9 aos 13 anos, porque meu pai, graças a Deus, me deu uma boa educação e fez com que eu e meus irmãos começassem a trabalhar cedo. E eu tenho calos até hoje nas mãos, exatamente por carregar aquelas tabuletas de bloco, que hoje não é mais realidade, porque a grande maioria tem os seus carrinhos, estão adaptadas, etc. Agora, no nosso plano de governo, realmente não mencionamos nada a respeito desse assunto. Uma vez eleito, nós vamos sentar com a nossa equipe, vamos trabalhar em cima daquilo que é cumprir a lei. Eu já posso adiantar que é o seguinte: aqueles que estão trabalhando, nós temos que ajudar. Porque o que acontece? Nós vivemos num município que tem a lei dos mananciais. O Estado não faz nada para nos ajudar. O Rodoanel não poderia passar por aqui, passou. Nós temos que repensar isso. A proposta que nós temos é de criar a Secretaria da Indústria, do Comércio e do Serviço, que hoje não tem, exatamente para rever essa questão do desenvolvimento e gerar emprego, criar o poupa-tempo do empreendedor, facilitar a vida daquele que quer abrir empresas. Nós temos casos aqui na cidade que a pessoa está 6 meses tentando regularizar a empresa e não consegue. O camarada lá, o senhor, a senhora que tem lá seu empreendimento, fábrica de bloco, tem que ter condições para ele adaptar-se à lei e trabalhar. Esse é o papel do governante. Eu quero reforçar, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, uma vez instalada, vai fazer com que a prefeitura, quando for construir, vai comprar o bloco de quem é daqui. Hoje, traz empresas de fora para fazer as escolas e os prédios públicos, ainda compra todo o material de Indaiatuba, de Itaquaquecetuba, e não compra de quem está aqui instalado. Então pode ter certeza que o nosso compromisso... Obrigado, candidato Zé Maria. Próximo a responder, o candidato Edgar Cruz. Candidato Edgar Cruz, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Luciano, não sei se você sabe, mas no início do século passado, na metade do século passado, até a década de 70, Itapecerica da Serra era um grande fornecedor de tijolos para a Grande São Paulo. E aqui existiam muitas olarias. E na década de 70, já quando o bloco começou a ser fabricado, as olarias foram fechando. E existe em toda a Itapecerica regiões, olarias antigas que ainda funcionam uma ou outra, fornos antigos que inclusive nós conhecemos aqui na região de Itacoaciara, Mombaça, e esses produtores de tijolos para a Grande São Paulo foram se transformando em fábrica de blocos e nunca tiveram nenhum tipo de incentivo da Prefeitura Municipal. Nós pretendemos fazer áreas
e regiões produtivas. Vou falar com cada fabricante desses que produzem bloco aqui, para tentarmos levar essas fábricas aonde existe a mão de obra que necessita seus empregos. Eu sei de pessoas que vêm lá do Santa Júlia, pessoas que vêm lá da região do Éden trabalhar aqui na Lagoa. Possivelmente essas fábricas poderiam estar mais perto da mão de obra que é usada. Por isso que um dos nossos planos é criar as regiões produtivas. Mas com certeza essas fábricas elas causam um pequeno problema de logística para transportar esse material, para sair com seus caminhões. Aquele lugar ali não é adequado. Mas como já mencionaram aqui, eles têm o direito ali, têm as autorizações e legalizações, nós temos que conversar e propor para eles, dar incentivos fiscais, aqueles permitidos por lei que a prefeitura pode dar, para incentivá-los a irem para lugares mais adequados para a sua produção e prejudicar menos ali aqueles moradores que estão ali naquela região. Obrigado, candidato Edgar Cruz. O próximo candidato a responder é o candidato Erlon Chaves. Candidato Erlon Chaves, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Itapecerica não pode ter medo de crescer. Há 30 anos essa cidade está andando para trás. Se nós estamos falando que essa cidade é dormitória, como é que vamos controlar aquilo que já gera trabalho nessa cidade, irmão? O que esses fabricantes precisam, que esse governo não fez, por exemplo, é asfaltar onde estão as fábricas ali, para que ele possa economizar, inclusive pagar o melhor salário. Se é essa a discussão que o nosso amigo Luciano quer fazer, questão salarial, se tem exploração ou não. Agora, a cidade não pode ficar estagnada no seu passado. Mais uma vez, o Imbu está nos engolindo, Tabuão está nos engolindo. Acabaram de construir aqui nas nossas portas um galpão que deveria ser no nosso município, porque Itapecerica é uma área de logística, e perdemos para o Imbu. Enquanto nós tivermos essa administração que tem a síndrome do cachorrinho molhado, não vamos crescer, porque tem que ficar aqui em poder dos poderosos da cidade, a nossa cidade vai ficar perdendo espaço. Então, mais uma vez, meu querido, nós vamos ampliar a geração de trabalho nessa cidade. Nós temos que ter capital de giro aqui, porque tudo é comprado lá fora. Se compra lá um tênis, deixa imposto para São Paulo. Eu quero que o imposto fique aqui na minha cidade, porque aí eu vou empregar mais pessoas. Sabe como é que nós vamos resolver o trânsito de São Paulo? Quando o nosso município e os demais, nós vamos ensiná-los a ter a mão de obra aqui. Porque hoje o nosso trabalhador, ele gasta 2, 3 horas para chegar no centro de São Paulo. Então nós temos que abrir essas portas dessa cidade. E não me venha com esse discurso que é a área de mananciais, porque as empresas hoje com a 9.000, a ISO 9.000, ela não polui. Quem polui são aqueles caninhos brancos que estão indo para dentro dos córregos. E esse governo incompetente não fez o saneamento básico, que veio verba do governo federal, do PAC, para fazer o saneamento básico e não fez. Eu quero saber onde está o dinheiro. 30 anos no atraso. Vamos avançar, Itapecerica! Obrigado, candidato Erlon Chaves. Encerrando o segundo bloco, gostaríamos de agradecer as respostas de todos os candidatos, aos internautas. Agradecemos aos internautas pela surpreendente participação e grande acesso no nosso site debateocatólico.com.br. Faremos um breve intervalo e voltaremos para o terceiro e último bloco com os candidatos fazendo perguntas entre si. Voltaremos em 5 minutos.